Deixa eu só recapitular rapidinho. Recapitulando a aula de hoje, nós faremos uma dinâmica em grupo, na qual criei um personagem fictício baseado em fatos reais. O nome dele é Hébio, idade 60 anos, profissão médico e político. A queixa principal do nosso paciente está ficando com medo de encarar o pleito eletivo. Foi acusado e quase perdeu o mandato com o cargo executivo de uma cidade grande. Porém, não foi condenado, tem um bom eleitorado, com grande chance de ser eleito a deputado federal. Não consegue mais gravar matérias na TV e passou a ter uma espécie de pânico social. A partir de agora, vocês assumem o cargo de terapeutas e eu passo a ser o Hébio. Começando com o Fabiano. Faço uma pergunta. Nós estamos na fase da entrevista, Fabiano. Ok. Quando você percebeu, em que momento, em que época você percebeu que começou a sentir esse pânico, essa fobia? No primeiro momento, quando a bomba explodiu em cima da minha cabeça, eu fiquei exilado por um tempo, com medo até de sair algum mandato de prisão, e eu não ter tempo de fazer uma defesa legal e não ter um corpo jurídico bom, partidário, que tudo sobrou para mim. Então, de última hora, como eu não tinha advogados particulares, eu não tinha uma equipe boa, então eu me vi desesperado, com medo de ser preso, e eu me exilei, fiquei sumido, ninguém sabia meu paradeiro, por 3 meses. E boa parte do processo correu à revelia, né? Para quem não sabe, sei a minha defesa. Aí eu fui condenado em várias coisas, em várias acusações, mas todo esse processo que ocorreu demorou um tempo até eu ter uma certa tranquilidade, que não ia ficar preso. E quando era para eu ficar mais calmo, mais tranquilo, quando eu tive a notícia que não tinha mais risco de ser preso, aí eu tive que voltar à vida normal. Voltei para minha cidade e comecei a sair, passear, e com medo das pessoas me xingarem na rua, porque eu tinha medo de encarar. A cidade que eu moro é Campinas, e Campinas é uma cidade meio terrível, porque o atual prefeito da cidade foi num restaurante francês, chama Le Troquet, e nesse restaurante, o proprietário é um francês que está há 6 anos ou mais morando no Brasil. Ele comprou de um outro francês o restaurante, que já estava muito velho e tal, e ele é chefe de cozinha, e, e o atual prefeito da cidade, quando foi fazer um almoço de negócios lá, convidando alguns estrangeiros, investidores que estavam sondando o investimento para a cidade, o dono do restaurante impediu que os garçons fossem atender à mesa da comitiva do atual prefeito da cidade. E aí, quando o meu assessor foi conversar com ele, com o assessor do prefeito atual foi conversar com ele,
o dono do restaurante disse que ele não ia permitir que pessoas honestas, como os garçons dele, servissem criminosos e bandidos. E que ali não era lugar, que ali era um ambiente familiar, que a presença dele estava poluindo o espaço dele. Aí o assessor falou, olha, você não é nem brasileiro, como é que você pode estar falando um negócio desse? Ele falou, eu sou sim, tenho filho aqui no Brasil, sou naturalizado brasileiro, você pode vasculhar minha vida inteira, o que eu faço é só pagar imposto, é uma luta manter um comércio nesse país, na situação que está, que vocês largaram o país assim. Então, diante dessa história, como eu sei que quando eu voltasse meu índice de rejeição para a classe média ser muito alto, né, porque a classe média é muito bem informada, e eu fiquei com medo, comecei a ter medo de sair na rua e ser constrangido. Então foi logo que eu voltei do exílio. Ok. Continuo ou vai passar para outro? Vamos pensar fazer uma pergunta a cada um, assim a gente vai pensando. Isso. Aí depois volta. Então vamos lá. Marcos, Ok. Senhor Hélio, o que o senhor espera desse tratamento? olha, eu quero que você me ajude a voltar, me restabelecer, sair dessa situação de encarar a rua, de encarar a população, porque hoje eu não estou devendo nada para a justiça, eu tenho o direito de andar para a rua e quero voltar a levar uma vida normal. Agora o Rubens. Então, seu Hélio, como é que o senhor hoje está reagindo a esse sentimento de abandono que o senhor teve pelo seu partido, que deixou o senhor na mão? Como que o senhor se sente em relação a esse abandono? Olha, sentimento é um pouco de frustração, um pouco de mágoa, um pouco de raiva, da vontade de meter a boca, contar tudo que eu sei. Às vezes eu penso em fazer isso, mas por outro lado, esse mundo da política é complicado. Muita coisa que eu sei eu não tenho como provar, então fica a minha palavra contra a falta de prova. E tem medo o que pode acontecer comigo e com a minha família também. Então eu fico quieto, né? Não apresento nenhuma retaliação, mas a sensação é péssima. Nada de bom. É péssimo. Daiane. Oi, tá me escutando? Estou te ouvindo. Então, seu Hélio, o senhor já teve esse sentimento antes? Ou foi nesse fato isolado que o senhor desencadeou esse sentimento de medo, de frustração, de pânico? Já aconteceu outras vezes em outros casos ou foi só nesse caso isolado? Olha, Daiane, é estranho eu até imaginar isso, porque quando eu era médico, né, eu atendia em hospital público, quando eu exercia a profissão de médico, eu achava assim que era frescura, sabe, das pessoas que chegavam a ter petis no atendimento, no PS. Eu achava assim que era uma frescura, que era uma coisa imbecil, que aquilo não tinha nem o porquê estar acontecendo.
E hoje acontecendo comigo. Pela primeira vez, Daiane. Pois então, e como que o senhor sentiu isso no seu corpo, sintomas físicos? O que ocasionou quando o senhor teve esse ataque de pânico, sei lá, o que pode... Olha, começa com uma espécie de formigamento periférica nos pés e nas mãos. Ao mesmo tempo, aquela sensação de respiração curta, respirar e sentir que o ar não vem. Um tremor muito estranho por dentro do corpo, que parece um tremor de frio. Uma sensação de desmaio, de que vai perder a consciência. E muito medo, muito medo, muito medo, seguido de taquicardia, falta de ar, muito medo. Na minha cabeça só vem a sensação de que eu vou morrer, sabe? Esses sintomas que o senhor está me descrevendo são sintomas típicos de síndrome do pânico, mas a gente vai ter que fazer uma investigação mais profunda, verificar o que está, se realmente foi isso que lhe causou, que fez com que o senhor sentisse tudo isso. A gente vai conversando, vamos vendo o que a gente pode analisar melhor, né, dentro das ferramentas que a gente tem, para dar um diagnóstico mais preciso, mais completo do que está acontecendo contigo, para verificar quais ferramentas a gente vai utilizar para lhe ajudar. Ok. Eu vou deixar o Paulo fazer a pergunta, só que eu vou dar um mute aqui para pedir para fecharem a porta. Só um minutinho. Vamos lá, Paulo. Seu Hélio, antes de acontecer toda essa situação, o senhor já teve algum outro evento em que se sentiu com medo desta mesma forma? Não, pela primeira vez. Esse é o primeiro, né? Uhum. Eu acho que para mim é uma pergunta que a Daiane fez, né? Mas tudo bem, foi a primeira vez. Quer fazer outra? Já que o senhor foi absolvido, não foi condenado, certo? Qual seria especificamente o seu medo hoje? Sendo que não tem nenhuma acusação contra o senhor. Exatamente, é por isso que eu fico desesperado, porque uma punção, é uma sensação que eu perco meu controle, porque conscientemente eu penso, por que está acontecendo isso comigo? Se a pior parte já saiu, já passou, por que isso comigo agora? Entendeu? E eu também estou fazendo essa mesma pergunta para mim mesmo. Por que logo eu comigo agora? O senhor acha que merece esse cargo? Merece ser eleito? Qual a sua opinião a respeito disso? Com certeza, sim. Então, pode descartar a hipótese de crença de não merecimento, não é isso? Sim. Até porque, saindo do personagem, o político ele acredita na qualidade dele, a maioria. Acho que todo político tem um pouco de transtorno de personalidade, de ser meio psicopata, de não ter muita emoção. Todo político corrupto. Porque o cara que desvia a verba de merenda, desvia a verba da saúde, pô, ele é quase um mini Hitler, né, meu?
Tá causando uma desgraça em massa, morte, um monte de coisa. E não tá nem aí, tá pensando no poder só. Vamos lá, Leozinho. Então, é que eu não estava presente, só me dá um rápido o que está rolando aí no debate aí. Então, nós estamos fazendo uma dinâmica de grupo, no qual é um personagem que esse cara aqui, ó, que tá na tela, tá aparecendo aí pra você? Sim, eu li. E esse cara, ele tá com uma síndrome do pânico. Então eu tô assumindo o personagem. Cada um tá fazendo uma pergunta na entrevista. É uma entrevista, não chega a ser uma anamnese, não. Nós estamos na fase da entrevista, por enquanto. Sim. Aí, as perguntas basicamente foram como que aconteceu, quando ele começou a perceber os sintomas e se ele mesmo auto-teoriza um fator e se ele já teve isso antes. Basicamente foi isso. Certo. Tá tudo bem. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Com relação à família, né, diante dessas acusações que houve no processo em que ainda estava tendo o julgamento. Como é que repercutiu isso dentro da família? Algum familiar, durante o processo, tendo em vista que foi absolvido, chegou a ter algum tipo de, digamos assim, agressividade ou afastamento, de maneira que isso possa ter gerado primeiramente dentro de casa, essa fobia, esse medo? Olha, eu me senti isolado por muito tempo. Aí o isolamento me deixou assim, me sentindo muito estranho quando eu retornei desse exílio, sabe? É como se eu tivesse renascendo, uma sensação estranha. Se eu fosse conversar com o irmão meu de sangue, eu não sabia se ele ia me responder normal. Então eu tinha receio de conversar com todo mundo, com medo da reação das pessoas. Certo. Então, você consegue recordar se um período mais distante, na adolescência ou a mesma criança, alguma vez a sua família deixou de dar um apoio ou rejeitou algo que você fez para que isso possivelmente possa estar retornando hoje? E é preciso pensar com calma. Correto. Eu tenho que dar uma pensada. Porque assim, de primeiro, eu não consigo lembrar nada, não. E até porque eu não tenho muitas lembranças do meu passado. Meu passado foi muito sofrido, eu tive muito problema. E eu tive um passado bem sofrido mesmo. Certo. Então, acho que algumas coisas que fizeram para mim eu não gostei mesmo, sabe? Mas uma que me marcasse muito, 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 eu tenho que fazer uma força aqui para lembrar. Uhum. Mas você lembra daquela questão espacial na qual você vivia, sua casa, amigos? Consegue lembrar alguma coisa nesse sentido? Sim. De modo geral, como é que era? Eu era uma pessoa muito popular na escola, gostava já de ter um envolvimento político desde criança, eu me vejo muito como político, muito falador, sabe? É uma pessoa bem extrovertida. E eu fui um dos primeiros negros a se formarem
em medicina no estado de São Paulo. Então eu era bem popular, bem tranquilo, bem carismático, as pessoas diziam. Então, para finalizar, você percebe um choque entre a popularidade que você sempre teve com essa rejeição de hoje que gera esse medo? Como é que é? Pergunta de novo, que eu não Tá. entendi. Você antes você sempre se sentiu popular, sempre teve boas influências, e hoje você está de frente de uma questão pessoal no processo que você judicial, né, onde há uma possível rejeição. Isso é uma possível rejeição no sentido de pelo fato do processo judicial. Isso incomoda muito? Isso tem gerado muita dor? Ou isso gera apenas medo? Medo. Isso gera muito medo. Muito medo. Tá bom. Então vamos passar. Porque teve gente que só fez uma pergunta. Vamos lá. Meu Deus. Ué, tá. Mudou a ordem aqui do aplicativo. Eu acho que é a Vânia e o Rubens, é isso? Vai lá, Vânia. Arrisca uma pergunta sem medo, hein? Vânia. O Rubens já foi? Ainda não, né? Vai lá, Rubens. Oi, você me ouve? Ouço. Ah, beleza. Só um segundo. Estou tentando elaborar aqui, mas como eu não trabalho na área como a maioria, fica Pode um ser, pouco difícil. cara, olha, para ser bem sincero para você, por mais que você possa achar estranho alguma coisa que passar pela tua cabeça, pode perguntar, cara. Pergunta é pergunta. E tem pergunta dentro da terapia que é até para tirar o foco um pouco para desconcentrar o paciente mesmo, sabe? Certo. Então, mais A minha pergunta seria praticamente em relação àquela que eu fiz, né, dos sentimentos dele, que foi ali a hora que ele disse que ele ficou sozinho, né, os 3 meses que ele passou isolado, que daí apresentou frustração, mágoa, raiva. Qual desses sentimentos seria o mais relevante, o que seria de uma escala de 0 a 10, que ele sentiria maior o sentimento? Seria a raiva? Seria essa vontade de colocar para fora, contar que o partido é corrupto? Então, na verdade, é assim. Quando você trabalha em equipe, e eu já participei, né, muito de congresso e até esqueci o nome, quando convenção do PT. E o PT ele é um partido que eles são mais unidos
Então, por exemplo, no PT podia acontecer o que aconteceu comigo, o PT não ia virar as costas para mim. Só que o partido que eu entrei, né, que eu fiz essa migração de partir para esse partido, é um partido que não me prometeu mundos e fundos, não me apoiou e ainda por cima queria me aproveitar para puxar mais carga para o partido. Então eu servi para puxar mais carga eletivo do partido e tudo que se conversava sobre operações de resgate que o PT já tinha feito na época do militarismo, que alguns acusados iam para o porão do DOPS para apanhar, para confessar. E a gente sabe da estrutura que tinha o PT. E como eu já trabalhei no PT, eu tinha esse padrão comigo. De que o malandro não vai vacilar, entendeu? Tipo, como a música do Bezerra da Silva. Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme, nem cochila. Então eu imaginei que eu estava dentro disso, até por conta que o partido não é, como todo partido brasileiro, não pode ser 100% honesto, então eu imaginei que eu estava bem tranquilo. Aí, quando eu me percebi fora do meu grupo, foi que começou a bater tudo isso. O outgroup. Eu me sentia fora do grupo. Entendeu? Certo. Bom, aqui a gente já começa a fazer uma certa análise das respostas aqui. Então vamos lá. Cada um acho que lembra a pergunta que fez, certo? Então, Fabiano, voltando com você. Quando você fez a pergunta para o Hélio, qual que foi seu objetivo de fazer aquela pergunta? O que você esperava colher com ela? Na verdade, situar o momento, vamos dizer assim, o espaço de tempo cronológico mesmo em que ele começou a sentir, né, os sintomas, para aí depois, numa investigação um pouco mais profunda, correlacionar isso com algum fato que possa ter acontecido no meio familiar ou em algum outro meio que pudesse ter alguma correlação. Então vamos tentar resumir isso aí, vai. Oi? Vamos tentar resumir isso aí para pôr aqui nesse texto sempre. A minha pergunta foi em que momento que ele começou a sentir os sintomas, certo? Certo. Eu queria saber o momento, vamos dizer assim, o momento cronológico, né? Uhum. Para depois, no restante da investigação, tentar correlacionar isso com algum outro fato que possa ter desencadeado. Então, a sua pergunta, questionando o momento, tinha o objetivo de saber qual foi o gatilho. Exatamente. Essa é a palavra. Tá, então vamos lá. A pergunta do momento onde se iniciou o transtorno tem o objetivo de descobrir qual foi o gatilho. Muito bem. Então aqui a gente fez a pergunta e estamos traduzindo qual é o nosso objetivo com essa pergunta da nossa investigação. Pela ordem, quem falou na sequência, que eu já não lembro mais. Depois do Fábio, quem foi?
Se não me engano, foi o Marcos, né? Esse aplicativo aqui ele vai mudando. Bom, eu perguntei o seguinte, o que ele esperava com o tratamento, qual o resultado que ele esperava, entendeu, com o tratamento. Se ele o que eu estava querendo dizer, se ele acreditava mesmo na psicanálise, se a psicanálise poderia ajudar ele no tratamento dele, entendeu, na cura. Eu queria saber qual era a crença dele, entendeu, mediante o ofício que ele estava ali, né, se entregando para receber aí um bom tratamento. Tá, então vamos lá. A segunda pergunta foi: qual a expectativa de resultado que o paciente tinha para o tratamento? Essa pergunta tem o objetivo de analisar a crença pré-existente de eficiência e resultado de uma terapia falada. Por que eu usei o termo... Oh, caramba, peraí. Por que eu usei o termo terapia falada? Porque a gente está fazendo aqui não é uma psicanálise tradicional, é uma psicoterapia breve. Então, para não ficar naquela, é psicoterapia breve, é psicanálise, então vamos generalizar tudo numa terapia falada. Tá, quem que foi agora? Acho que fui eu, André. Daiane, fez algumas perguntas, né, Daiane? E as perguntas que eu fiz, eu quis se realmente diagnóstico, né? Se realmente era síndrome do pânico, desde quando que ele estava sentindo, que sintomas físicos que ele sentia, para ver se realmente era síndrome do pânico ou o que é, porque ele já tinha um diagnóstico, né? De síndrome do pânico, de medo, de angústia, essas coisas. Então, eu quis fazer a pergunta para ver se realmente batia com os sintomas da síndrome do pânico. Tá. Ok. Deixa eu só ver se eu acho que um... Não, não é isso que eu quero. Então, a sua pergunta, eu vou colocá-la aqui. A terceira pergunta teve como objetivo identificar, no sentido de reconhecer, a sintomatologia deste transtorno para que fosse confirmado a afirmação do paciente de se tratar de uma crise de pânico. Uma coisa muito importante, pessoal, vocês já devem ter visto, mas quem não viu, eu vou
mostrar que se eu conseguir achar a foto. Olha só. Pela linguagem corporal, a posição que os olhos fazem, né? Por exemplo, a pessoa vai falando, você vai reparando nos olhos dela. Tá. Se ela olhar, tá de frente para vocês. Então, para a esquerda, para cima. Se essa aqui tá de frente para mim, a esquerda para cima seria os olhos dela nessa direção aqui, né? Tem um significado. Esquerda para o meio tem um significado. Esquerda para baixo, virando os olhos, tem outro significado. Depois, direita para cima, direita para o meio, direita para baixo. Então, vamos lá. Olhar para cima à esquerda é lembrança de uma imagem. Então, quando a Daiane fez a pergunta para o Hélio, se ele falasse assim, ó, quer ver? Eu vou ligar a câmera tá ligada? Vou ver se consigo focar bem meus olhos aqui, ó. Eu sentia um tremor, eu sentia tal coisa, eu tô jogando esquerda para cima, os meus olhos, lembrança. Então eu tô buscando na minha memória aquilo que realmente aconteceu, a imagem do que aconteceu. Olhar para cima à direita, construção. Então eu quero criar uma história. Bom, o paciente tem 60 anos, então eu estou olhando para a direita para cima. Eu estou elaborando. Se eu não estou lembrando, eu estou elaborando, então eu estou inventando uma história. Aí vai, horizontal à esquerda é algo que ocorreu, que foi armazenado de forma auditiva. Olhar horizontal à direita. Olhar horizontal à esquerda é lembrança auditiva. Olhar horizontal à direita é lembrança auditiva? Não é igual. Olhar para baixo à esquerda é as emoções. Quando... errou aí, né, André? Oi? O escritor aí errou. Errou. E olhar para baixo à direita é uma conversa interna. É você pensando, nossa, o que eu faço? Será que eu respondi certo? Não. Então, tudo que é à direita é elaboração. E tudo que é à esquerda é lembrança. Então, prestar atenção, que o cara pode estar inventando essa síndrome do pânico para obter alguma vantagem, vai saber lá, entendeu? É prestar atenção, Daiane. Você já deve ter visto isso alguma vez? É prestar atenção para a posição da resposta. Oi. Você já tinha visto sobre isso? Sim, eu já estudei sobre isso, alguma coisa na PNL, sobre o movimento dos olhos, para quando a pessoa está buscando alguma imagem, ou quando ela tá criando, ou quando ela tá mentindo, ou eu já estudei isso na PNL, alguma coisa. Maravilha. Então vamos lá. Agora quem foi o próximo que fez a pergunta? Na verdade, a minha pergunta tinha sido anterior à dela, né? E como é que foi? A pergunta que eu tinha feito era qual era o sentimento dele, né, em relação ao partido, né? Porque ele teria sofrido o abandono, teria ficado ali por conta própria durante 3 meses.
qual seria o sentimento. Foi onde ele apresentou frustração, mágoa, raiva, vontade de meter a boca no partido, mas também afirmou que não tinha prova contra o partido, por isso ficava quieto. A intenção mesmo era associar, além desse medo dele de ficar sozinho, alguma parte física, tipo assim, dor física mesmo. Além dessa dor social ali, a dor física mesmo do corpo, né? Uhum. Ali como tu falou ali, o Outgroup. Exatamente, era exatamente isso. Então é isso aí. Quando você já está inserindo na tua cabeça, quem é que está falando agora? É o Rubens. Rubens. Você já está inserindo a lógica da psicodinâmica do inconsciente. Uhum. Então você já está pensando de forma consciente como o inconsciente trabalha. Isso aí já, para um novato, já está quase um psicanalista formado. Parabéns. Valeu. Então, é exatamente isso. A pergunta do Rubens, ela foi baseada dentro do mecanismo de funcionamento. Então, como que é esse tipo de diagnóstico? É o que a gente chama de diagnóstico empírico. Se você está testando um carro e você desconfia que o problema desse carro seja amortecedor, você vai andar numa rua esburacada. Se você está tentando diagnosticar um carro e a ideia é que a frição está com problema, você vai pegar a subida. Aí você vai ver esse problema de frição, de embreagem, ou do câmbio automático, da transmissão automática. Se você está testando um carro e achar que ele está com problema de elétrica ligada à ignição, à explosão, à queima de combustível, você vai fazer o quê? Você vai testar a retomada. Então você vai na pista, vai estar em quarta marcha, você vai meter uma terceira e vai pisar fundo, e nessa hora os bicos e as velas, tudo tem que trabalhar muito mais forte. Por quê? Porque a queima é imediata. Aí, se o carro falhar na retomada, você já tem um pressuposto ser um problema de ignição, um problema elétrico na queima de combustível. Então, como você sabe como funciona o motor, baseado no funcionamento do motor, que você vai elaborar a pergunta. Só que como o carro não fala, né? Você tem que pôr ele para funcionar, para ver o que ele vai apresentar. Já o ser humano, ele fala. Então, muito bem. Vamos aqui traduzir de forma escrita a pergunta do Rubens. A quarta pergunta foi: como foi o sentimento pós perceber um afastamento do seu grupo e abandono teve como objetivo principal identificar para diagnosticar transtornos causados por estar em situação de abre aspas, out
Lembro se é assim, também. Não lembro como é que escreve, mas eu acho que é assim. Se não for, ficou. Muito bem, porque isso aqui causa transtorno, se sentir deslocado. Maravilha. Daí quem foi? Foi o Léo, né? Não lembro agora. Acho que sou eu. E o Paulo. É isso? É. Vai lá, A Paulo. pergunta foi para saber se ele já tinha passado por outra situação no passado parecida. Entendeu? Tá. Porque eu entendi que se fosse alguma situação parecida, teria gerado nele um passado, né, na outra situação, um certo medo de rejeição ou de ser criticado, e esse dito medo veio repercutir nesse outro problema, entendeu? Isso Tá. também pode ter gerado uma crença de merecimento, né? E ter diminuído a baixa estima, a estima dele, a autoestima, né? Deixar dele com uma baixa estima e ansioso também, né? Porque aquela aula de ontem, né, da ansiedade, Uhum. de ficar, nem aconteceu ainda e ele já está com aquele pensamento de que se acontecer uma coisa vai trazer outra, entendeu? Uhum. Muito Perfeito isso bem. aí. Então vamos lá. Quinta pergunta foi: Clipe na pergunta. próxima pergunta foi se o paciente já havia percebido os sintomas do possível pânico anteriormente. A pergunta tem como objetivo a checar a capacidade de adaptação a situações problema. Melhor dizendo, checar se o paciente possui baixa capacidade de adaptatividade a situações problema. Então, olha só que interessante. Quando a gente for fazer a entrevista, a gente não vai checar, né? Nós vamos só puxar bem tranquilo. E aí, durante o tratamento, vai ter uma fase do tratamento que nós vamos mensurar através da escala hierárquica a capacidade do cara reagir à situação problema. Existe uma diferença entre adaptação e adaptatividade. Quem é que pode me dizer qual a diferença? Adaptação é quando você se adapta a alguma coisa, né, específica. E adaptatividade é quando você se adapta a qualquer coisa, independente do que seja. Tá, peraí. Vamos ver o que o dicionário diz.
adaptativo, não. Comportamento adaptativo. Então vamos lá. Olha só aqui, a situação, capacidade de adaptatividade é relacionada ao comportamento adaptativo, tá? Diz respeito à funcionalidade do indivíduo, promotora de sua adaptação nos contextos da vida. A adaptação do ser humano implica a articulação de fatores internos, psicológicos e externos sociais. Expressa no desenvolvimento e implementação de estratégias que permite a satisfação de suas necessidades psicológicas. Percepção de controle, autossuficiência, autoestima, autonomia e relacionamento interpessoal. Olha aqui, ó. É muito legal esse texto aqui, que ele diz tudo. Tá? Vamos traduzir isso aqui em língua mais simples. Funcionalidade do indivíduo. O que você pode dizer sobre isso? Como o indivíduo funciona? Correto? Sim. Como o indivíduo funciona. Adaptação pode ser não só no fator de criar adaptatividade, né? Criar uma função diferente para poder se comportar. Por exemplo, eu compro uma tomada, tá? E essa tomada é de 3 pinos. Macho, conector macho, plug macho, AC, corrente alternada, 3 pinos. E na parede da minha casa, somente 2 pinos. Qual é o fator de adaptatividade desse plug? É 0. Porque ele não é capaz de gerar uma adaptação por si só. O que seria adaptação? O meio externo vai articular fatores internos. Ou seja, eu vou pegar um alicate, vou pegar o pino do meio e vou arrancar o pino do meio. Aí eu estou gerando uma adaptação. Então, quem tem o poder de adaptatividade sou eu, que quebrei o pino do meio. Entendeu? É a capacidade de gerar adaptação. Era isso que você tinha falado ou não? Basicamente, né? Você procura um meio de se adaptar àquela situação. Por exemplo, você é uma pessoa muito comunicativa, né? Aí você começa a trabalhar num setor onde é todo mundo calado, ninguém pode conversar. Aí você vai ter que mudar algo em você para se adaptar àquela situação. Tá. É o mesmo exemplo que tu deu aí, né? Arrancar o pino, Então entendeu? vamos lá. Não é que a pessoa vai mudar definitivamente, ele vai se adaptar àquele momento, àquela situação. Então, você colocou uma situação importante, muito interessante. Porque quando a gente fala de adaptação momentânea, a gente está dizendo o seguinte. Olha só.
Um cadeirante vai a um casamento num buffet. E quando a gente fala de um cadeirante, a gente não precisa pensar no André Cardelli, que já nasceu deficiente. Pode pensar que numa família, casamento, todo mundo tem que ir, correto? Então, lugares que a vovó não vai mais, porque a vovó virou cadeirante, porque caiu e quebrou a bacia, no casamento da neta ela vai ter que ir, ela vai querer ir. Não é simplesmente um passeio. É um evento que quem está vivo tem que presenciar. Até aí tudo bem? Sim. Aí chega lá no buffet, vem a pessoa e fala assim: ai, desculpa, mas a gente nunca imagina que vai precisar de ter um banheiro adaptado. Aí você responde: então você está no ramo errado, porque se você não imaginar que numa família tem um com necessidade especial, você não conhece família, você não conhece o que você faz. Beleza. Então deixa de humilhar a funcionária do buffet, que veio com a desculpa esfarrapada, e vamos criar uma adaptação. Aí vem o neto mais forte, segura de um lado, outro neto, outro genro mais forte, segura do outro, e vamos erguer a cadeira da vovó. Não dá para passar. Aí vem alguém e fala assim: tem uma chave? Tem, vai lá arrancar a porta do banheiro. Aí a vovó passa. Arrancando a porta do banheiro, a vovó passou. A vovó sofreu uma adaptação para poder chegar no banheiro. Agora, será que a vovó é adaptativa àquela situação, problema? Porque qual é o poder de articulação interno psicológico que a vovó está sentindo após o evento, a situação, problema? Então, quando a gente fala de comportamento adaptativo ou fator de adaptatividade, não é simplesmente o momento, é saber como aquilo vai ficar depois. Como é que vai ser a festa para a vovó? Ela vai ficar irritada? Ela vai se recuperar? Ela não vai nem ligar para aquele fato porque ela está muito feliz com o casamento da neta? Ou ela vai odiar e remoer e vai jurar morte interna, rogar praga para todo mundo daquele buffet que fez ela passar por aquela situação constrangedora. Então, tudo isso, quando a gente conversa sobre fatores internos psíquicos, nós estamos pensando na articulação, né, das necessidades psicológicas. Percepção do controle, autoeficácia, a autoestima da vovó para onde foi parar, a autonomia, o relacionamento interpessoal, como é que vai ficar? Então, tudo isso é o fator de adaptatividade ou comportamento adaptativo. Agora tem uma outra coisa aqui que eu achei legal, que é desenvolvimento, é a capacidade de usar a linguagem, capacidade de interagir socialmente, capacidade de resoluções de problemas interpessoais, que envolvem as atividades instrumentais da vida diária, como os cuidados de saúde, autonomia na deslocação, na atividade ocupacional. Bom, não tem nada a ver. Então, deu para dar uma explanada aqui, né? Certo, Paulo? Certo. Muito bem. Então, nós estamos na pergunta 5, vamos para a pergunta 6. Depois alguém vai passar limpo isso aqui. Bom, quem fez a pergunta, a próxima? Quem ainda não respondeu? Eu ainda não.
Eu Leozinho, perguntei. André, só um instante. fala. Aquele vídeo lá, tu com o Lucas, já tá no canal? Ele não lançou ainda, né? Vai ser no canal dele, é isso? É, ele vai lançar no canal dele. Ah, tá. Pensei que era no teu. Não. O meu Beleza. é. O nosso canal, vamos dizer assim, ele é só para nós mesmo, é interno. Não tem Entendi. muita. Não tem. Nem abre para fora, por enquanto. A ideia é Entendi. lançar um novo canal com aquela verba lá que a gente comentou e tudo mais. Começar com arranque financeiro para ele poder decolar. Mas vamos lá, Léo. Então, eu havia perguntado a respeito da família, porque ele teve um processo judicial e eu quis saber como é que foi a questão familiar. Se houve alguma interpretação agressiva por parte de algum familiar para que ele tivesse com esse sentimento atual. E aí migrei a pergunta para uma questão mais antiga, também familiar, no intuito de saber se antes já havia passado esse processo de rejeição. Essa questão tinha o intuito de ver se esse processo já não era algo antigo, que com esse novo Com essa nova situação, problema, né? Isso, exatamente. Com essa nova situação, problema veio a desencadear algo que poderia ter sido já antigo, ou seja, linkar uma possível questão passada ao desencadear essa forma dolorosa novamente. Maravilha. Então, como ficou um pouco grande a pergunta, deixa eu perguntar de novo por partes. Você perguntou como que foi a reação da família Quando no sentido de estar do lado dele ou estar agressivo a ele, não é isso? Exatamente. Se teve um parente que se opôs a ele, né? A primeira questão foi essa. Tá, então deixa eu digitar aqui, vamos colocar assim. Próxima pergunta foi como a família reagiu à situação problema e se algum parente teria tido alguma reação violenta e agressiva de rejeição. Quem sabe colocamos também de acusação. E acusação. Essa pergunta serve para investigar vários itens em relação ao seu convívio familiar, principalmente no que diz respeito à constelação familiar. Olha, quem aqui já fez curso ou viu algo relacionado ao método de terapia sistêmica denominado constelação familiar? Alguém me perguntou isso essa semana. Foi a Sandra. E ela disse que já fez. A Sandra é aquela mulher que começou a fazer terapia também. Ela disse que já fez e eu respondi que não sabia dizer exatamente, enfim, sem vergonha mesmo.
Eu já sei, na clínica que eu trabalho tem esse tipo de terapia, é bem interessante, é bem legal. É uma maneira da pessoa se ver fora do contexto, né? Que a gente não consegue, às vezes, se visualizar o que a gente faz, a gente acha que não está interferindo em nada. É uma maneira de tu te olhar de fora da situação, é bem interessante, bem legal. Tá. Bom, primeiramente, a constelação, esse nome constelação foi muito mal traduzido, porque parece que foi um alemão, é isso mesmo, ó. O alemão Bert Helling. Quando ele fala em constelação, tá? Ele quis falar de posicionamento do jogo. Não, peraí. Posição geodésica. Aqui, ó. Esse termo aqui seria um termo muito específico, mas que o alemão ele era astrônomo amador. O que é a posição? O que são ciências geodésicas? Inclui a cartografia, que são os mapas, a fotogrametria, o sensoriamento remoto e a astronomia de posições. Esse termo não de constelação não é pensando em estrela, estrelinha, no sentido de ser uma coisa assim do passado, nada a ver. É postulação, posicionamento. Deixa eu ver aqui o significado de postulação. Significado de postulação. Tá. Você vê que às vezes o significado de um termo terapêutico tem uma certa diferença, né? Mas analisando bem, você acha porquê da ligação. Postulação tem um sentido judiciário de fazer um pedido, uma solicitação, uma queixa. Vou postular ao juiz, é mais ou menos, vou requerer ao juiz, com uma certa diferença de petição no meio jurídico. Aí ele coloca aqui, ó, solicitar, pretender, desejar, requerer e reclamar. Mas o sentido terapêutico vem, quem é minha mãe? Né? Para quem eu postulo mãe? Qual a demanda que eu tenho de mãe? O que é mãe? Mãe é uma pessoa normal? Não. Mãe é aquela que me deu a teta para eu sobreviver. A mãe que se não cuidasse de mim até os 7 anos, eu morreria assado com fome e com sede. Você pega uma criança, larga ela em cima do sofá, ela vai se urinar, se cagar e vai morrer ali. Então, a criança, quando chora, o que ela faz? Ela reclama. Então, o termo deveria ser terapia de postulação. Mas ia encasquetar, depois teve o sentido que na Alemanha constelar significa posicionar. O alemão tem
esse termo, né? Que é falar assim, olha, vamos constelar o churrasco. O que significa isso para o alemão? Vamos colocar quem vai ficar responsável por comprar carne, quem vai ficar responsável por recolher o dinheiro, quem vai ficar responsável por ligar a churrasqueira. Não tem sentido de constelação só para quantidade, posicionamento e grupo de estrelas. Vocês entenderam? Então, vem do termo geodésico, vem do termo da ciência que organiza coordenadas geodésicas. São a latitude e longitude que o GPS dá para dizer aqui o local que eu estou. Então, eu estou constelado na posição geodésica menos 34 graus, ponto, vírgula. Isso é coordenada geodésica. Isso fala onde eu estou. Então, a constelação familiar é uma maneira de poder trabalhar as situações que se desorganizaram sistemicamente na relação obrigatória que um ser humano tem que ter com a sua família. Exemplo. Quem aqui não teve mãe? Tem alguém aqui online que não teve mãe biológica? Ou melhor, alguém aqui não teve pai biológico? Bom, eu tive mãe, mas assim, só fui conhecer depois dos 30 anos. Mãe e pai biológico, né? Tá, você foi adotado ou cresceu no orfanato? Eu fui adotado. Tá. Então, eu vou fazer uma pergunta que é comum para todas as pessoas que tiveram a sorte de ser adotado. Tá? Quando você casou e teve filho, primeiro, você acabou casando cedo? Não, eu acho que não, porque eu casei com 29 anos. Tá. Você casou principalmente com a necessidade de ter um filho? Aí sim, isso foi verdade. Tá. Beleza. E quando o bebezinho estava na barriga da sua esposa, você teve a vontade de estar próximo e conhecer melhor os seus parentes biológicos? Sim. Tá. Isso é constelação familiar. Então, da forma de postulação familiar, você teve uma mãe e um pai adotivo, é isso? Eu tive uma mãe e um pai adotivo. Essa mãe adotiva, ela fez o papel da mãe verdadeira? Não. Por qual motivo? Bom, por qual motivo até hoje também eu não consegui entender, entendeu? Mas eu tive assim, eu tive um sentimento que eles se arrependeram de ter me adotado, alguma coisa assim. Bom, então vou fazer só uma posição, se é que você me permite, que na presença de outras pessoas, eu acho que no grupo aqui a gente não tem que ficar... Né, nós estamos no curso, não tem problema não. Então não tem problema não. Mas assim, lembra que você comentou de uma pequena gagueira e tal? Uhum, perfeito. É esse o motivo. Entendeu? É a sensação da rejeição na primeira fase da infância. Depois que eu conheci a minha mãe, ela falou que tomou remédio para me abortar, tudo mais, porque foi uma gravidez indesejada, ela falou comigo. Que legal. Ela podia ter mentido isso para você, pelo menos. Né? É, verdade. Então, o fato de você não ter tido uma mãe constelar, vamos colocar, adaptando esse termo agora aqui para o Brasil,
te causou alguns problemas. Porque o ser humano, ele é um ser social, no qual ele tem que ter alguém na posição de mãe, tem que ter alguém na posição de pai. Se ele não tem, ele tem alguns problemas para resolver no futuro. Às vezes, a mãe biológica não atende a criança, às vezes a mãe adotiva não atende a criança, mas às vezes, por isso que uma coisa que eu queria muito participar, que é um sonho da minha vida, se eu conseguisse fazer, era meu maior sonho, mais do que ter filho, é adotar uma criança. Né? Mas ainda não tive essa condição. Mas de ser esqueci o nome que se dá, que agora os orfanatos são assim. É um o pai social. Mãe Pai social, pai social. Isso. Eu gostaria disso. Então, de repente, às vezes o fato de não ser adotado, muitas vezes pode ser melhor do que ser adotado e rejeitado. Né? Porque muita gente que cresce no orfanato acaba adotando alguém naquela postulação de mãe, ou de pai, ou só de mãe. Porque pai não é obrigatório, mãe é. Pai é legal, mas não é obrigatório para o ser humano. A mãe é obrigatória para o ser humano. Às vezes um funcionário, mesmo que a criança não tenha aquele carinho todo que ela mereceria ter, mas ela cria um mecanismo de defesa a ponto de se enganar, vamos falar no português mais claro, de falar assim, fulana gosta de mim como é minha mãe. Mesmo que aquela pessoa não goste tanto, ela pode criar um mecanismo de defesa ali, a criança, naquela situação, e racionalizar uma mãe falsa. Eu entendi, né? Hoje eu tenho um entendimento que quando a gente é ingênuo, né? Pelo menos o que aconteceu comigo, né? Eu, assim, acreditava nas outras pessoas naquela dependência de afeto, né? De pai e de mãe, entendeu? Por alguns anos da minha vida eu caminhei assim, entendeu? Caminhei dessa forma, acreditando que as amizades eram meu pai e era minha mãe, entendeu? Acreditando que eu poderia, na figura do amigo, na figura das pessoas, essas pessoas eram meu pai e era minha mãe. Hoje eu posso traduzir assim, né? Não é uma tentativa errada, porque teve gente que teve essa sorte. Eu, por exemplo, eu tive um irmão adotivo, só que eu não peguei muito a fase dele, que eu era muito criança, que foi mais ou menos isso que aconteceu. A mãe dele era faxineira, trabalhava para o escritório do meu pai uma vez por semana, e tinha um monte de gente que trabalhava nesse escritório, e a mãe do Edson, né, ela era uma mulher gente boa, tal, uma senhora negra, muito pobre, era mãe solteira, rejeitada pela família e vivia sozinho em Campinas. E o Edson não conhecia ninguém da família dele. Ele veio trabalhar muito cedo com meu pai, ele devia ter uns 14 anos, naquela época podia, que eu acho errado criança não poder trabalhar, que eu acho que tem trabalho que diverte mais do que ficar na rua. Sim. Né? Existe uma política contra o trabalho, mas você encontra um monte de criança no sinal, né, no semáforo. Pois é. O próprio guardinha ou office boy daquela época, ele não era massacrado. Ele fazia que nem o Edson, né? Ele ia lá, fazia um depósito no banco, ia no correio, levava uma coisa ou outra, ligava do orelhão pro escritório, né? Meu pai contava assim, e falava assim, Cardelli, acabei tudo. Aí eu posso ir para tal lugar? Meu pai falava, pode. Aí ele ia para academia lá, que fazia judô, ele ia na casa de fliperama encontrar os amigos e jogar, ia para a escola à noite. Então ele não perdia aquela coisa de criança, mas aprendia a responsabilidade.
desde cedo. E assim foi. A mãe do Edson foi atropelada pelo um ônibus na frente dele. Nossa. E o cara entrou em desespero. Meu pai falou assim, não, fica tranquilo que você vai morar comigo. Você já trabalha comigo, eu já te conheço, eu já gosto de você, você vai vir trabalhar comigo. E ele foi morar com meu pai com 15 anos. Aí era uma puta burocracia, como é até hoje, né, para fazer uma adoção. Com 16 ele poderia se emancipar. E aí, durante um ano, ele ficou, entre aspas, ilegalmente adotado. Continuou trabalhando com meu pai, continuou estudando, morava em casa e ajudava muito minha mãe a cuidar dos irmãos adotivos dele. Aí, com 16 anos, ele já dirigia. E, naquela época, até quando eu era jovem também, a código de trânsito não era esse problema que é hoje. Então, não dava nada o cara dirigir sem habilitação. Eu levava meus irmãos para a escola, voltava, ajudava minha mãe e saiu do escritório. Como minha mãe tinha 4 filhos, eu pequeno, cheio de problema e tal, 5 filhos, ele foi ajudou em casa. Só que o cara, normalmente, isso eu venho estudando há algum tempo já, na situação de terapia sistêmica, quando ele é órfão, ele procura um mecanismo de defesa muito positivo, um mecanismo muito bom, muito positivo, de projetar na próxima família. Aí ele tendo uma próxima família, tudo que ele não teve, ele conseguir dar para o filho dele, é um grande conforto para a vida dele. E não tem que ser trabalhado isso, tem que ser até incentivado isso. Tá? Porque é uma maneira de criar um mecanismo de defesa positivo. E assim aconteceu com Edson. Edson, com 18 anos, eu lembro, eu devia ter o quê? Uns 5 anos. Aquela negra mais linda que você puder imaginar. Eu já sou um apreciador da beleza da mulher negra. E o Edson não era um negão bonitão. Era até nem um negão, ele era um negro pequeno e não era bonito. Mas minha mãe falava assim, nossa, mas onde você conseguiu uma mulher tão linda? Eu consigo lembrar da beleza dela, hein? Tinha 5 anos. A mulher era muito bonita. Alta, vistosa, muito bonita. Aí o cara casou e todo mundo brincava com ele. Porra, você teve a sorte, casou. Aí meu pai brincando um dia com a moça. Aí no final, assim, quando o Edson foi casar, minha mãe entrou com ele na igreja, meu pai entrou com ele. Tava lá minha família, né? Toda branquela. E ele lá era filho adotivo mesmo. Aí no final, que ele teve filho tal, ele voltava, visitava a gente. Ele teve contato com a minha família até eu ter uns quase 25 anos. Depois ele deu uma sumida. Ele desapareceu. Até hoje eu não sei onde ele está. Mas eu já chamava meu pai de pai, o filhinho dele já chamava meu pai de vô. Só que depois ele acabou indo morar, acho que nos Estados Unidos um tempo, tudo aí a gente perdeu o contato. Porque ele tinha que visitar, né? Não era a gente que tinha que ficar correndo atrás dele. Tipo, meu pai não tinha que correr atrás dele. Ele que, se quisesse, tinha que visitar, porque cada hora tá num lugar, não dá pra saber onde ele tava, né? E André? Oi. Essa história aí é parecida com a história do Dr. Rei. Ah, é? É. Sabia não. Ir para os Estados Unidos, ser adotado e sofrer com os pais adotivos, né? Os pais biológicos, entendeu? E ele, depois que teve a família dele, né? Compensar tudo que ele não teve. A história dele é basicamente essa.
Então, eu trato de um cara que ele foi adotado, ele é nascido em Manaus, ele foi adotado 5 vezes, eu tratei um cara. E ele foi Caramba. rejeitado 5 vezes. Aí, pela última vez, deu certo a adoção. E ele se deu muito bem financeiramente. Hoje ele é comandante, trabalha nos Emirados Árabes, tem uma família boa, tudo. Mas ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Todos os concursos que ele prestou, ele entrava. Prestou da Embraer, ele entrou em segundo lugar. O cara era muito bom, muito inteligente. É, né? Que ele tá vivo ainda. E ele foi colega de equipe de natação do meu cunhado. Aí eu tratei ele, porque ele passou por tudo quanto é psicólogo, tomou remédio, não sei o quê. Pai, a única coisa que curou esse cara foi a hipnose. E ele falava assim, não adianta, eu tenho noção, eu sei que eu sou assim, porque eu passei muito problema, as minhas memórias, eu preciso modificar meu pensamento, eu preciso não sei o quê, barará, barará. Ele não confiava nas pessoas, tinha maior dificuldade de confiar nas pessoas, entendeu? E aí o que ele fez ele ficar bem foram 20, foi recorde, 22 sessões de hipnose, entendeu? A gente foi reprocessando cada problema que ele tinha. E aí e é um cara super resistente, mas ele chegou a desenvolver tanto a capacidade dele de entrar em transe, que ele hoje é um sonambúlico, mas ele era hiper resistente, mas a vontade de se livrar dos problemas era tão grande que ele criou o sonambulismo, que é possível acontecer. Você cria, né? Não precisa a sorte de já nascer com o mecanismo pronto, você pode criar também. Mas voltando ao assunto, da questão familiar, eu acho que é interessante dar essa introdução aqui, investigar vários itens em relação ao seu convívio familiar, principalmente no que diz respeito à constelação familiar. Certo, Léo? Certo, isso mesmo. Agora você já vai poder falar que constelação familiar nada mais é do que uma terapia sistêmica, onde é analisado todo o sistema, não só a pessoa individualmente, mas o sistema, que pode ser familiar ou não. E ela vem com esse termo porque, como ela trabalha os problemas de acordo com a hereditariedade, né, de uma memória ancestral, então ela vem com esse termo que é mais o posicionamento, explicar para a pessoa e tal. É meio complexo, esse termo gera muita confusão. Aí, o que a constelação familiar faz? Alguém se coloca no lugar de constelado ou alguém se coloca no lugar de alguém do sistema do constelado. E ali ocorrem emoções e a pessoa vê a vida dela passando como se ela estivesse assistindo um filme da vida dela. Mas isso não significa que seja um psicodrama, que tenha que falar, olha, e aí, o que você faz? Olha, faço isso, faço aquilo. Não. É só a posição, é só um ficar olhando para o outro, eu na posição constelar de pai, você na de filho, e o inconsciente começa a processar tudo. É bem interessante. Deu para ter uma ideia, Léo? André, Oi. uma amiga minha trabalha com constelação, ela disse que o curso é 10 mil e um quebrado. É caro Rapaz, mesmo assim? É.
E não tem por que ser, e não tem necessidade de fazer esse curso para trabalhar com terapia sistêmica. Você só não vai usar o termo constelação, mas você pode usar algo muito parecido com isso dentro da prática clínica, sem nenhum problema com ter que pagar direitos autorais para o alemão, o autor do método. Aí, patenteou, né? Criou e patenteou, né? Pois é. Igual eu falei para... Estava explicando, né, como é que a terapia breve, e falei para ela, né? A gente pode fazer diversos tipos de tratamento e tudo mais. Queria te fazer uma pergunta. Falei desse jeito, né? Você já experimentou alguma vez um processo de hipnose? Aí você fala isso, logo enlouquece, né? A pessoa toma aquele susto, logo imagina aquelas hipnoses de palco, aquele negócio todo. Aí eu deixei quieto e tudo mais. E o que eu particularmente, eu tenho percebido o seguinte, que como as pessoas sempre querem sair com alguma coisa já na primeira conversa, eu estou sempre recomendando que ela faça um processo de relaxamento e tudo mais, no intuito de, quando for fazer de fato um processo hipnótico, ela já, pelo fato de já fazer a questão do relaxamento, ficar mais fácil e sem entrar em detalhes nenhum, que é uma hipnose, alguma coisa assim, penso eu em prosseguir na hipnose. Ou seja, falar que é uma segunda etapa do processo de relaxamento. Isso, eu entendo que evita o choque das palavras. Talvez isso possa melhorar a questão do modo como as pessoas ouvem e sentem a primeira vez aquilo que a gente fala na terapia. Então, você pode usar sim. Inclusive a constelação familiar, ela é um método hipnótico, tá? Até que o cara estudava hipnoterapia, o criador. Tá? Então, ele usa método hipnótico, ele usa conceitos da psicanálise, da terapia primal, da análise do script, então é isso aí. E Gestalt. Então, vamos lá. Você fala o seguinte, seus problemas, os seus traumas estão em algumas memórias que estão inacessíveis diretamente. Quando alguma emoção se coincide com aquele episódio traumático, a tua mente vai puxar, não usa o termo, tenta evitar de início usar os termos inconscientes, esse tipo de coisa. Você fala assim, o seu trauma funciona assim. Vamos supor que você sofreu um assalto. A emoção que você sentiu no assalto, a tua mente quer fazer de tudo para te manter vivo. Então, aquilo que é problema, ela vai procurar que você se afaste dela. Então, tudo que ocorreu durante o assalto vai ficar guardado na sua mente. Quando você sente alguma sensação parecida com o dia do assalto, aquela emoção do assalto vai voltar e vai te causar um trauma ali, uma reação de pânico, alguma coisa. Para que essa memória mais profunda seja acessada, nós temos que estar em estado de relaxamento profundo. Então, eu vou induzir você no relaxamento profundo para que a gente possa acessar essas memórias. Pronto. Resolveu assim o problema. Deu para ouvir aí? Não. Sim, ouvi. A troca eu percebi durante essas atividades acadêmicas todas que às vezes você troca uma palavra e muda toda, é a mesma coisa e muda todo o sentimento da pessoa. Vou dar só para contar uma experiência. Eu, quando tinha 18 anos,
eu morava em Curitiba, 18 para 19 anos. Morava em Curitiba e nós saímos da igreja e eu falei assim, gente, eu vou contar uma piada aqui para vocês. Aí tinha uma senhorinha na igreja lá, bem mais idosa, né? Ela falou assim, não pode sair da igreja e contar piada, não. Aí eu falei, tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou contar uma ilustração para todo mundo aqui. Ah, ilustração pode. Só que era piada que eu queria contar, e o pessoal riu do mesmo jeito. Então, às vezes a gente troca uma palavra e quer dizer a mesma coisa. Então, assim, eu nunca vou esquecer dessa situação. Já tem um bocado de tempo, né? Já tem aí quase uns 20 anos, mas 20? Acho que é 20, por aí. Então, assim, é por isso que eu digo que trocou a palavra hipnose, pode resolver o problema daquela situação ali, né? É só mesmo para ilustrar aqui o que eu queria dizer com relação à troca das palavras. Não, com certeza. Com certeza. Mas aí você vê, porque tem gente que já é o contrário, sabe? Tem gente que te procura porque sabe que você é hipnotista. Entendeu? Sim. Bom, Fábio, acho que já foi naná. Só vou fazer uma pergunta para Vânia. Vânia, como é que tá? Completamos um mês sem cigarro mesmo? Talvez ela tenha dormido. Olha, já aconteceu de cochilar. Eu já pesquei falando aqui na aula, imagina quem tá ouvindo. Que ela dormiu. Bom, gente, então nós estamos com 20 para meia-noite, todos com sono. Achei bacana. Hoje deu para dar uma rendida. E a próxima aula a gente vai partir para a parte da anamnese, tá? Essas anotações aqui são as anotações do caso, ok? Eu vou jogar essas anotações aqui para o grupo. Quem tiver um tempinho, quiser passar limpo, pontuar, corrigir a gramática. Eu não vou fazer isso, porque no meu rascunho fica assim mesmo. Mas se algum filho de Deus quiser fazer isso, fica à vontade. E vamos encerrando por aqui. Mais esse encontro feliz pela plataforma Zoom. Beleza, gente? Beleza, André. Ok, Beleza. Beleza. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou trabalhar agora. Ô, louco. Vai fazer o Bom quê, rapaz? trabalho. Botar a mulher para dormir, cara. Então tá bom. Abraço. Um abraço.